Esse é o 17º episódio da série Disperso Nova Versão. Eu me chamo Franciele Lima e hoje eu quero fazer uma reflexão com você. A forma como você se comunica revela muito mais do que as palavras que você usa. Revela como você se enxerga, como você enxerga o outro e até como você lida com as suas próprias dores, sem perceber. É a comunicação ou a falta dela que cria os maiores conflitos da nossa vida. Com colegas, com família, com parceiros, até com pessoas que a gente nem conhece direito. Só que aqui existe uma verdade que quase ninguém consegue enxergar. A maioria das conversas que dão errado, não dão errado por causa da outra pessoa. Dão errado porque nós mesmos entramos nessa conversa carregando uma guerra interna. E hoje eu quero te mostrar como que você pode sair e se libertar desse ciclo. Como você pode se comunicar com mais respeito, firmeza, presença, sem se anular, sem perder a sua essência e sem sair aí se explodindo em qualquer situação. Porque quando você aprende a se comunicar de verdade, você desperta uma versão sua que não só fala melhor, mas que também vive com mais leveza. Agora que você está aqui comigo, quero que você reflita quantas conversas você teve nos últimos meses que te deixou frustrado. Aquela conversa que você pensou, eu não deveria ter agido assim, eu não poderia ter dito assim, ou essa pessoa não entendeu nada do que eu quis dizer. A maior parte de falhas na comunicação não acontece porque as pessoas são ruins, acontece por sua defesa própria. A gente acaba se defendendo o tempo todo, mesmo sem perceber. Quando alguém fala algo que te irrita, você reage para se defender. Quando alguém discorda de você, você se protege para não parecer fraco. Quando alguém te cobra, você se protege para não se sentir insuficiente. E quando duas pessoas falam a partir do modo de defesa, acaba virando uma guerra, mesmo que ninguém ali queira brigar. E é aí que nasce o desrespeito invisível. Não aquele que é um grito, mas de uma forma sutil, em que você percebe que o tom de voz muda, a resposta é curta, o silêncio pesado, a ironia e aquele deixa pra lá. Ele começa quando você deixa de comunicar o que você realmente sente. E o curioso é que a maioria das pessoas não sabem dizer o que realmente sente, sabe apenas reagir. E é aí que a comunicação começa a morrer. E os conflitos começam a surgir. Vou trazer aqui um exemplo, uma cena simples, para você poder entender melhor o que eu tô dizendo. Um exemplo bem simples. Você chega do trabalho exausto. Alguém da sua casa solta um comentário. Nossa, mas tu ainda não fez aquilo? Na mesma hora, o teu peito aperta e você já responde. Se tá incomodado, faz você. Pronto, duas pessoas já conversam, machucadas. Conversando através do modo de defesa. E ali, de fato, ninguém queria desrespeitar ninguém, mas ambos se sentiram não vistos. Uma pessoa esperava reconhecimento e a outra pessoa esperava colaboração. E o que faltou nessa conversa? Uma conversa sem armadura. Agora eu vou te passar algo prático, para que você comece a se comunicar com mais respeito, sem se anular, mas também com mais firmeza, sem agressividade. Primeiro você precisa respirar. Respirar antes de responder. Quem responde no impulso é a emoção ferida, não você. Uma frase aqui prontinha para você usar ou lembrar em uma conversa. Eu preciso de um segundo para organizar o que eu quero dizer. Pense isso. Pense um segundo. Respira. Você precisa de um segundo para organizar o que você quer dizer. Depois você pode falar o que você sentiu, não o que o outro é. Troque acusação por vulnerabilidade. Isso pode mudar tudo. Você pode
tá sendo vulnerável, como numa frase aqui que eu vou te dar de exemplo. Quando isso aconteceu, eu me senti assim. Use o assim para realmente o sentimento que você está sentindo. Não é sobre o que você é sobre o que eu senti. Um segundo ponto aqui é que você precisa desenvolver na tua comunicação a aprender a falar o que você sente, o que você sentiu, e não apontando do que o outro é. Troque a acusação por vulnerabilidade. Isso muda tudo. Você pode usar essa frase que eu vou te dar aqui agora para você lembrar dessa aula, lembrar desse método. Você pode explicar a outra pessoa sobre como você se sentiu. Você pode falar assim: quando isso aconteceu, eu me senti assim. E aí você realmente pode falar como você se sentiu. Não é sobre como você é como eu me senti. Essa frase pode te ajudar numa conversa. O terceiro ponto: nomeie a sua necessidade por trás da emoção. Todo conflito nasce de uma necessidade não atendida. O quarto ponto: faça um pedido claro, não uma cobrança vaga. Quinto ponto: primeiro você precisa escutar para compreender. O quinto ponto: aprenda a escutar para compreender e não para responder. Ter respeito não é concordar. Respeito é sobre considerar. Se você não compreendeu, você pode perguntar: me explica de novo o que tu quis dizer. Eu quero compreender. Você pode perguntar quando você entender. Me explica de novo o que você quis dizer. Eu quero entender. Não ficou claro? O sexto ponto, que é o nosso último: finalize com gentileza e clareza. Diálogo bom termina com segurança emocional. Você pode sempre agradecer os teus diálogos. Obrigado por conversar comigo. Eu sei que às vezes é difícil, mas eu quero que a gente se entenda. Então, na comunicação, pode ser um pouco difícil nesse primeiro momento que você for, reajustar ali para evitar conflitos, brigas, discussões. Pode ser até um pouco desafiador, mas ele é possível. Esse tipo de comunicação, ela é possível. Inclusive, eu indico aqui um livro para vocês que se chama Comunicação Não Violenta. Ele está aqui atrás. Esse aqui, ó, Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Aqui você pode usar como um estudo, um manual de como você pode comunicar de maneira mais leve, não violenta, sem agredir os outros. Deixo aqui de indicação para vocês. Na vida, eu acho que as pessoas, inclusive você, deve identificar quais são os pontos que você precisa melhorar de habilidade na tua própria vida. Você mesmo pode fazer essa autoanálise, sem que ninguém precise te apontar, te criticar, enfim. E com isso, você vai melhorando as suas habilidades de acordo com aquilo que você considera que você não está sendo tão bom, de acordo com aquilo que você não é mesmo bom. Por exemplo, eu já fui muito péssima na minha comunicação. Não sou a melhor, mas eu tento sempre me ajustar, policiar, para tentar comunicar da melhor maneira possível com as outras pessoas. Porque eu sei, e já vivi muito tempo em más comunicações, gerava conflitos, pessoas que não me entendiam o que eu realmente queria dizer, o que eu queria passar. Só que eu fui identificando aspectos como esse, por exemplo, em que eu não me considerava boa e, de fato, os meus resultados, mediante a comunicação, não estavam bons. E fui tentando aprimorar, buscar conhecimento. Mas só conhecimento também não vale de tudo. Você também precisa aplicar, passar os conhecimentos que você está adquirindo ao longo do processo. Então, esse livro que eu indiquei para vocês, por exemplo, foi uma pessoa que me indicou, um livro muito bom, em que eu constantemente leio ele. Serve de matéria, como se a gente estivesse na escola. Como se muitas pessoas também ainda estão na escola, pessoas que ainda me assistem, estão na faculdade. Vocês não têm matérias para estudar ali, do que você precisa aprender?
eu deixo aqui de exemplo para vocês que eu trago esses livros assim de autoajuda que eu gosto muito de ler com matérias da minha própria vida, como a comunicação, liderança, como enfrentar obstáculos. Então, são muitas coisas que nós podemos abranger na nossa vida, buscar pelo conhecimento. E, claro, tornar todo esse conhecimento em prática. Isso ajuda o teu processo na vida. Se você é uma pessoa que está assistindo esse vídeo, provavelmente você é uma pessoa que busca crescimento constante. Então, fica de dica para você autoanalisar o que você ainda não é tão bom e buscar conhecimento por aquilo. E torne aquilo como se fosse uma matéria para você estudar e fazer os exercícios práticos, aplicando na prática. Isso ajuda muito para o teu desenvolvimento pessoal. Então, essa aula, que é uma aula de comunicação, é uma aula que você está pegando todos esses conhecimentos. Espero que você anote também pontos importantes e aplique na prática. E depois me conta aqui o que você aprendeu, conseguiu ali já se desenvolver. E saiba que você não controla como as pessoas falam com você. Não adianta ficar com raiva disso, porque isso ninguém controla. Mas a única coisa que você pode controlar é a forma como você responde, como você reage. E cabe a tua escolha. Cada resposta que você dá a outra pessoa constrói uma ponte ou um muro de bloqueio. Perceba bem o que você está construindo. Ter respeito sobre o outro não é sobre buscar uma perfeição, é sobre você buscar consciência. E falar de comunicação não é sobre falar bonito, ter o melhor vocabulário. É sobre você falar verdadeiramente o que você sente. E se você buscar a aplicar um desses passos que eu te ensinei hoje, você vai observar que as tuas relações, elas vão mudar. Porque funcionou comigo, funciona até hoje. E claro que a gente tem que sempre estar observando como nós estamos nos comunicando constantemente com as pessoas. E melhorando. Essa foi uma aula de comunicação. Espero que te ajude e que você consiga melhorar a forma como você se conecta com outras pessoas. Porque nós somos seres humanos e a comunicação é a base de tudo. A conexão humana não tem como fugir. Pode acontecer de pessoas que são mais antissociais, mas nós, seres humanos, fomos feitos para comunicar com outras pessoas. Então não tenha medo de se comunicar, só se desafie a melhorar a tua comunicação. E esse foi o 17º episódio da série Desperte Sua Nova Versão. Espero que tenha te ajudado de alguma maneira, que você aplique na prática, não só deixe o conhecimento. E se você gostou aqui desse conteúdo, vou pedir para você me ajudar para fortalecer o canal, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ative também as notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu trago aqui no canal. Eu gosto de fazer muito conteúdo de desenvolvimento pessoal, conhecimento, estratégias. Então, tenho certeza que é um canal para você realmente se desenvolver na vida. E se você se sentir à vontade, compartilhe aqui nos comentários algum insight, algo que você gostou muito, ou até mesmo que você vai aplicar na prática da sua vida. Então, eu vou ficando por aqui. Já convido aqui você a assistir o episódio da série anterior, que eu vou deixar aqui desse lado, para você já clicar e assistir, maratonar. É uma série que tem muitos episódios, que pode te ajudar a desenvolver na jornada da tua vida. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.